Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Tudo certinho aí? Eu decidi gravar este vídeo para contar da coisa que eu mais gosto aqui na Hungria, e coincidência ou não é a coisa que eu mais odeio no Brasil. Quando eu mudei para cá, eu comecei a ver este contraste que é muito gritante na minha opinião, e agora eu decidi gravar um vídeo para falar sobre isso. Este vídeo vai envolver este cara que está aqui do lado, é um contrabaixo Jackson. É o baixo do baixista do Megadeth, da banda Megadeth de heavy metal. E para contar essa história eu preciso voltar um pouquinho na minha vida. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu entrei numa escola de música e comecei a estudar baixo. Então eu montei com meus amigos de escola uma banda, a gente tocava cover de Metallica, Iron Maiden, Halloween. E naquela época muito ruim, meu primeiro baixo foi um tonante, acho que era o pior baixo que existe no Brasil. Então era um baixo terrivelmente ruim, era praticamente um cabo de madeira com cordas. E logo após isso eu tive um baixo Square da Fender, era uma terceira linha da Fender, mas já era um pouco melhor, pois ainda assim era um Fender. Depois disso eu consegui comprar um baixo de 6 cordas, que foi o melhor baixo que eu tive no Brasil. Era um Ibanez de 6 cordas, era um baixo bom. E alguns anos após eu voltei para um baixo de 4 cordas feito por um luthier da minha cidade, de Mogi das Cruzes, que também era um baixo legal, mas nada era perto deste baixo aqui, que realmente é um baixo de estúdio, né, praticamente. E eu sempre fui muito apaixonado por música, então eu tive bandas cover de Metallica, eu tive bandas que tocavam Iron Maiden, Halloween, Rush, Dream Theater. E aqui na Hungria eu percebi que o pessoal tem um nível de cultura diferente, que esse tipo de música é aceita e o pessoal de banda aqui é muito mais de boa. Então eu decidi voltar a tocar para quem sabe, quando eu me desenferrujar, eu volte a ter uma bandinha aí para tocar uma vez a cada 2 meses. Tá, e o que acontece é o seguinte, pessoal. Eu paguei nesse baixo R$ 1.250. Com a capa, então ele tá com uma capa preta ali do lado dele, é uma capa feita para ele na medida dele, e com este pedestal onde ele está fixado. Então assim, R$ 1.250. Para ser sincero, esse baixo no Brasil custa R$ 6.500. Então, eu jamais gastaria R$ 6.500 no instrumento. Não há condições. Mesmo que eu tivesse dinheiro para isso, eu não faria, eu não gastaria. Nada contra quem pode fazer isso, mas eu não faria. Eu acho realmente que não tem condição. E aqui por R$ 1.250 eu comprei esse contrabaixo. Então, o custo de vida é uma coisa para mim muito gritante. E aí o que acontece é o seguinte, pessoal, eu não comprei este baixo novo na loja. Eu achei ele através do Marketplace no Facebook. Uma pessoa num bairro aqui do lado havia acabado de postar ele, eu já estava há mais de um mês de olho no Marketplace, esperando a oportunidade correta. E aí eu vi esse baixo por 84 mil rufs, com a bag, com o suporte e tudo mais. E aí eu falei, bom, é agora. E aí eu mandei uma mensagem, já fechei, a pessoa trouxe. E o que acontece aqui é que eu já percebi que você pode comprar coisas usadas com muito mais tranquilidade, porque as pessoas são muito mais cuidadosas. Então esse baixo foi um senhor que me trouxe, ele tinha uns 45, 50 anos. Foi até legal porque ele perguntou de onde eu era, eu falei Brasil. Ele falou, eu gosto muito do Brasil, Sepultura. Então foi muito bacana. E era um senhor, ele veio numa Mercedes SUV, um carro assim, top. Então você via que era um cara que tinha um estilo de vida, não estava batendo esse baixo para lá e para cá. E realmente ele falou para mim que ele só tocou 5 horas. Ele tirou da embalagem, tocou, depois ele nunca mais teve tempo, ficou lá parado. E a esposa dele encheu o saco porque estava ocupando espaço e ele vendeu.
E realmente não há nenhum detalhe. O baixo está intacto como ele saiu da loja. Este aqui é o contrabaixo, pessoal, ó. Realmente ele é bem bacana. Ele veio com este suporte aqui, automático. Então, muito legal. Aquela bag ali que foi feita no formato do corpo dele. E é um belo instrumento. É muito instrumento para pouco músico. Mas ele está em perfeitas condições. Veio com a correia, veio com o cabo. Captação ativa. O corpo dele também tá... Não tem um detalhe. É realmente um instrumento maravilhoso. É isso aí. Então assim, pessoal, eu não consigo fechar essa conta, porque no Brasil apenas o baixo é R$ 6.500. O baixo com a capa e o pedestal ia sair mais de 7. E eu paguei 1.250. Então quer dizer, você compra mais de 5 baixos aqui, você compra um no Brasil. Então esse tipo de conta não entra na minha cabeça. É a mesma conta que eu faço com uma batedeira que minha mulher comprou. Ela comprou uma batedeira planetária, nível Masterchef. E não é porque a gente é muito fresco, é porque a batedeira custava R$ 200. E aí a gente teve a curiosidade de olhar no Mercado Livre o preço dessa mesma batedeira e era R$ 1.000. Então aqui 200, no Brasil 1.000. Não dá para entender. Por mais que você tenha 100% de imposto no Brasil, você dobra o valor do produto. Não 5 vezes mais caro. Não dá, a conta não fecha. Então isso é uma coisa que eu gosto muito na Hungria. Muito. Porque você consegue ter acesso a esse tipo de coisa no Brasil, mas você tem que ser rico. Você tem que ser um cara que está disposto a pagar R$ 6.000 no instrumento. E aqui não, você consegue ter acesso. Sendo uma pessoa normal, você consegue comprar um instrumento de qualidade. Então, isso é uma coisa que para mim não tem preço. Por isso que eu digo, pessoal, quando vocês olharem o salário na Hungria e converterem ele para real, ok, pode não parecer muito. Se você converter para euro, vai parecer pouco, isso é um fato. Mas o custo de vida na Hungria é bem específico e é muito mais baixo do que no Brasil. Então, de repente, R$ 5.000 aqui, no Brasil, você precisa de 10, de 15. Para fazer a mesma coisa que você faz aqui com 5. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar muito de olho. Então, apenas citando mais um exemplo, este é o bilhete de transporte público de Budapeste, mensal, tá? Você compra esse bilhete, geralmente o pessoal põe atrás do celular, na capinha, do lado de dentro, e se o fiscal pede, você mostra. Aqui não tem cobrador, não tem nada. E eu acho esse bilhete maravilhoso, porque eu uso para ir trabalhar. A minha esposa também, ela pega 2 metrôs, eu pego um. E é legal que é o seguinte, esse bilhete você pode usar o transporte ilimitado o mês inteiro. Então você pode pegar o metrô, o trem, os vínamos, os bondinhos, os ônibus. Já ouvi falar que até um dos barcos lá de dentro da Danúbio você pode andar nele, com este bilhete. E ilimitado, então eu uso ele para ir trabalhar, volta, minha esposa também, ela pega 2 metrôs, eu pego um. Isso custa R$ 120. Custa 9.500 rufs, então deve dar mais ou menos 120, R$ 130. Talvez um pouco mais, porque o dólar está lá nas alturas, né, neste momento. Mas assim, quando é que no Brasil você vai ter um ticket de R$ 130, ilimitado, que você possa usar o mês inteiro e que funcione, porque eu gosto muito dos metrôs daqui. Aqui a linha que eu pego, o metrô ele passa de 2 em 2 minutos contado, então ele é menor que os metrôs do Brasil, ele é bem pequenininho, mas ele é muito frequente, então ele desova as pessoas, você não tem aquele... eu nunca entrei no metrô que tivesse aquele empurra-empurra e tudo mais. Então ele é efetivo, ele funciona. E o valor é super acessível. Outra coisa, pessoal, que eu posso dar de exemplo é esta cafeteira. Eu comprei ela há uns 3, 4 meses atrás. É uma Dolce Gusto. Eu também comprei ela usada no Marketplace. Mas ela está em perfeito estado, como vocês podem ver aí. E eu paguei 5.000 rufs nessa cafeteira. Então, mais ou menos uns R$ 65, eu não sei. Mas foi muito barata.
E no Brasil não só essas máquinas são caras, eu não sei, 200, 300 reais, mas as cápsulas são muito caras. E aqui não, eu tenho várias sortidas aqui. Tem cápsulas que você paga 40, 50 centavos. Então é muito barato. Eu tenho até uma coleção de café aqui embaixo, que eu também adoro café. E aí eu vou sortindo aqui, misturando meus cafezinhos e tomando. E é o tipo de coisa também que você consegue ter um acesso muito fácil aqui. Porque não me custou quase nada. No Brasil, isso aqui, essas cápsulas são uma fortuna. Então fica muito complicado. Então é muito gritante, é muito gritante. Vocês podem falar que... Ah tá, mas é um negócio específico. Não é. Grande maioria das coisas é assim. Eu diria que geralmente as coisas aqui custam metade. No Brasil custa o dobro. Mas muitas vezes custa o triplo, custa 4 vezes mais, e às vezes custa 5 vezes mais. Então é muito complicado. Algumas poucas coisas têm um preço similar. Então essa é uma das coisas que eu mais amo aqui na Hungria. E além da segurança, da educação das pessoas, do transporte público funcionar, é o valor das coisas. Isso é uma coisa muito, para mim é uma coisa muito gritante. Se eu não pagasse aluguel aqui na Hungria, eu seria um magnata. Então assim, quem nasceu aqui e tem um salário razoável, vive muito bem. E a gente no Brasil vive para pagar a boleta, essa é a grande realidade. Então assim, pessoal, vai virar o ano, aqui não existe IPTU. Então você compra uma casa ou um terreno, a casa é sua. O IPVA é mais ou menos uns 200, 250 reais. Vai pelo peso do carro, meu carro é um carro pequeno. E praticamente eu não tenho... Aqui você não tem aquele negócio de vai virar o ano e tem todos aqueles impostos. Não tem. Então esse negócio de custo de vida realmente é a coisa que eu mais gosto aqui. É complicado. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. E continuem buscando a sua cidadania. Esse é o vídeo de motivação para que você não pare. Porque eu acho que quanto mais coisas boas a gente falar sobre a Hungria, mais motivado você fica. E as coisas ruins eu falei no meu último vídeo. Então se você ainda não viu, olhe o último vídeo que eu também conto o lado ruim de estar aqui. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, galera. Tchau. Pessoal, só um adendo de final de vídeo, tá? Antes que eu me esqueça. Na verdade, todos os valores que eu falei no vídeo foram convertidos para reais. Para que vocês possam entender ou ter uma noção. Mas, na verdade, isso é muito injusto, tá? Hoje o real atingiu alta histórica, tá 4,26, nunca esteve tão alto comparado ao dólar. E eu ganho na moeda local. Então eu trabalho aqui, eu recebo em RUF e eu gasto em RUF. Eu não faço conversão alguma. Então, na verdade, esse valor de 1.200 ele é bem pessimista. Eu gastei menos com este baixo. Para vocês terem uma noção um pouco mais realista, tá? Um emprego comum aqui na Hungria, um emprego normal, ele paga próximo de 300 a 350 mil RUFs. Líquido, você vai receber mais ou menos 240 mil. Esse baixo custou 84, então em um mês você compraria 3 baixos desse com o seu salário. E como eu disse, é um baixo de R$ 6.500 no Brasil. Então, quanto você teria que ganhar de salário no Brasil para comprar 3 baixos desse? Então, eu acredito que mais gritante do que o salário em si é o custo. O custo daqui ele é muito inferior, o acesso às coisas é muito mais fácil. E como eu trabalho aqui, né, então eu não tenho conversão nenhuma, e aí também acaba ficando mais barato ainda. Quando eu trabalhava remotamente para o Brasil era pior, isso é um fato. Então, na verdade, esses valores que eu estou falando, por mais baixo que pareçam, ainda estão inflados. E esse baixo me custou mais barato ainda do que eu falei em reais aí nesse vídeo. Ele me custou 84 mil RUFs. E se eu fosse fazer uma conversão aqui, eu diria que ele me custou 840 reais. Se eu tentasse ser um pouco mais realista. Beleza? Com 840 reais no Brasil, para quem conhece de instrumentos, você compra um Golden
ou talvez nem isso, um tonante. Então é complicado, é muito complicado.